Eu não acho nem que é covardia, eu acho que é muita coragem do Lula. É muita audácia do Lula querer posar, querer puxar a orelhinha do Maduro, sendo ele quem é, apoiando o que ele apoia, presidindo o país que ele preside. A notícia tá na mesa, o debate proposto, sem nenhuma falsidade, só no rosto a rosto. Hoje é sexta-feira, tá acabando o ano. Se você quer ficar frio, Marcelo tá suando. O Nogueira diz o dólar vai ficar voando. Gleisiane Estileira hoje tá esnobando. Gostou da corrente, hein, fia? Acabou a Olimpíada, apagou a tocha. Se tu não deixar seu like, vai bater galocha. Boa tarde, eu sou Thiago Pavinato e começa pelo canal da Revista Oeste mais esta edição de Faroeste a Brasileira, este programa que é tiro, porrada e bomba. Não adianta fazer coitada, não adianta fazer cara de coitado, não adianta fazer cara de vítima. Aqui escreveu, não leu, meu amigo, o palco meu, mesmo se tiver escrito através de assessor, mesmo se tiver escrito através de segurança pessoal. Aquela passada na Venezuela, porque o Maduro ele voltou a insinuar que a eleição brasileira é fraudada. Ah, voltou, professor Marcelo. Voltou sim. Vamos pegar a notícia toda. Hoje, numa entrevista à rádio, como o Lula gosta da entrevista em rádio ultimamente, né? Sim. Nossa, como ele tá dando rádio, tá dando entrevista pra rádio, tudo rádio, né? Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul, Lula disse que discordou da nota do PT, o seu partido, o Partido dos Tranqueiras, dos Trabalhadores, que reconheceu a vitória de Maduro. Avisou que o problema da Venezuela será resolvido pela própria Venezuela. E disse ainda que o regime venezuelano não é ditadura, mas sim um governo com viés autoritário. Vamos ver o vídeo de Lula Lelé. Não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. A Venezuela vive uma democracia? O que eu acho? Deixa eu te dizer uma coisa, Andressa, com muito respeito e muito carinho. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. E na Venezuela? Não, veja. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. E o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu ontem as cobranças feitas por Lula Lelé e disse que seu regime não pratica diplomacia de microfone. Bate nele. É uma quinta série, né? Não. Maduro ainda lembrou que Bolsonaro também alegou fraude nas eleições do Brasil em 2022 e que o Tribunal Brasileiro foi quem deu a última palavra. Vamos ouvir, senhoras e senhores, ele, Moraes Maduro. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono.
Tomou papo. Lembra do comercial da Parmalat? Tomou. Olha para o Lula agora e fala, tomou. Olha, duas coisas interessantes, professor Marcelo Suano. O Lula diz, né, quando a jornalista da rádio pergunta, né, o Maduro, ele criticou, né, as eleições, o sistema, a lisura das eleições no Brasil. A resposta do Lula é que me chama a atenção. O que ele responde? Ele tem o direito de criticar. Ou seja, o Maduro tem o direito de criticar e o brasileiro não tem. Olha que coisa fantástica. E ponto 2 desta fala do Maduro, isso para mim foi uma trauletada, não só no Supremo, mas também para a mídia consorciada, mas também para o STF, também para o governo Lula, porque o Maduro colocou o bolsonarismo do mesmo lado que a Maria Corina. E colocou ele, o regime de Maduro, o Tribunal Supremo da Venezuela, do mesmo lado do PT e do Supremo brasileiro. Foi isso que ele fez. Exato. Olha, primeiro, inicialmente, meus cumprimentos para Pavinato, doutora Ana Paula, Geise, Luiz, a todos que nos acompanham nessa equipe fantástica da Oeste. São vários pontos, eu vou pegar, eu acho que a resposta dada pelo Maduro, eu vou usar até a expressão que o Lula falou, ele disse que lá não é uma ditadura, é um regime desagradável. Então a resposta dada pelo desagradável da Venezuela, deve ser esse o título que é dado para o posto que ele ocupa, de um regime desagradável, né? É bem adequada para configurar a realidade que nós vivemos aqui e lá, porque são muito parecidas. É o aparelhamento do Estado, a tomada do poder por um grupo e a construção de uma estrutura que toda ela funciona única e exclusivamente para defender os interesses daqueles que assumiram o poder. Em ambos os lados, em ambos os lugares, acontece a mesma coisa. Eu acho muito estranho e muito curioso dizer que lá não é uma ditadura, mas se dão ao direito de chamar aquilo que aconteceu de 64 até 85 no Brasil automaticamente como ditadura, sabendo-se que, tecnicamente, o regime que nós vivemos foi um regime autoritário e, tecnicamente, era chamado, tecnicamente identificado como oligarquia competitiva. Não tinha uma ditadura, porque existia uma oligarquia que competia entre si. Então, não havia uma ditadura explícita como você encontra na Venezuela, que é um partido, uma liderança que usa todo o aparelho do Estado para impor as suas leis, impor as suas decisões, independentemente da Constituição e da ordem jurídica, porque é isso que ele faz. Eu não sei se eu estou falando do gato ou do Kiko, apenas só muda a pessoa e muda o poder que está tomando conta dessa realidade. Mas voltando, o Lula pega e comete esses excessos de deslizes, fala uma série de bobagem. Ele, infelizmente, para nós brasileiros, é uma evacuação constante pela boca. Ele não consegue se manifestar que não seja para despejar excrescências. E olha que ele estava na Gaúcha. A Gaúcha tem quadros técnicos maravilhosos lá dentro, mas a Gaúcha é a representante do Diário Oficial da União. Porque ela é a gaúcha da RBS, que é a afiliada da Rede Globo. Plim, plim. Então, e lá eles já estão incomodados, porque eles veem os abusos e eles sentiram na pele as inverdades, não vou dizer que é mentira, que é para não ser preso, mas as inverdades em relação ao apoio que o governo federal deu ao Rio Grande do Sul, que ficou nessa lástima e ficou na lama. E eles identificam. Aí eles vão para a briga, porque eles sabem que não corresponde à realidade. Por isso a Gaúcha se manifestou lá, a Rádio Gaúcha se manifestou e se contrapôs ao Lula. Agora, quando a gente olha e vê o que o Maduro fez, é bem interessante e curioso. É a briga que começa pela traição entre aqueles que estão reunidos para tomar o poder na América Latina inteira. Uma vez você citou a República de Platão. Ele deixou claro ali, né? Eu não vou apresentar mais nada. Sim. O Tribunal Supremo da Venezuela já decidiu, no Brasil também, o tribunal decidiu, ninguém mostrou nada, então tá no mesmo. Eu sou o PT, o meu Tribunal Supremo é o seu STF, exato. E é isso. Ele praticamente, Pavinato, ele chamou o Lula de covarde ou de traidor. Porque todos sabemos que eles fazem parte de um mesmo grupo que se configurava no Foro de São Paulo. O Maduro veio a reboque, quem fazia parte era o Hugo Chávez, mas ele é o herdeiro político do Hugo Chávez. E depois se passou a chamar Grupo de Puebla, que foi lá no México, eles tentaram substituir ou dar continuidade ao Foro de São Paulo, que acaba retornando. Mas eles sabem que eles são do mesmo grupo. Se o Maduro fosse um leitor de filosofia, ele lesse a República de Platão, quando ele pega o primeiro livro da República de Platão, que é a discussão do que é a justiça, lá está escrito que mesmo entre criminosos tem que haver um nível de lealdade.
O que está sendo dito aí, ó, ele está sendo desleal comigo, então ele cria vergonha na cara, porque ao invés dele estar cedendo, estar tentando se justificar, porque ele não tem força nem coragem suficiente para me apoiar, já que eu o apoio, então ele não faça diplomacia de microfone e nem faça de conta que o que está acontecendo aqui não tem um similar, como um reflexo no espelho, do que aconteceu no Brasil, porque nós temos a mudança do nome dos órgãos, mas nós temos praticamente a mesma estrutura, com a diferença que lá o Conselho Nacional Eleitoral é autônomo, mas é indicado pelo Executivo, apoiado pelo Legislativo, que são todos do mesmo grupo. Aqui não. O TSE, ele é um penduricalho, é um apêndice. Você vê das denúncias contra o Moraes. Mas né? O segurança, a faxineira do Moraes liga lá, ó, eu preciso do relatório aí. E ó, o Glenn já publicou as novas do imperador Moraes, Glenn já publicou, e a gente vai entrar nesse assunto já já. Só para eu concluir, olha só, e a diferença é que o nosso TSE, pertence ao Supremo Tribunal Federal. Não vem me dizer que é um órgão colegiado que você balela, porque o Supremo Tribunal Federal, ele coloca 3 ministros seus dentro do TSE, com a função, um deles com a função de presidente e vice-presidente. Então estão brincando comigo, porque o presidente tem a função de pautar as discussões, então praticamente disso, ele liga para o STF e diz, o que a gente quer? É isso. Aí lá, então vamos pautar o TSE dessa maneira. Essa é a diferença. Mas o que ele falou é que nós vivemos a mesma realidade. É o gato ou o Kiko? A gente não sabe. Mudam-se os nomes e muda-se a engenharia institucional daquilo que está estruturado. Mas é a mesma coisa. A diferença é que o Brasil é gigantesco. A Venezuela é do tamanho do estado de São Paulo. Por isso ainda existem núcleos de resistência que conseguem fazer frente. Mas mesmo isso vai acabar. Exceto se essa briguinha que está acontecendo entre os poderes cria um vácuo para que a sociedade ocupa por intermédio dos seus representantes que tem vergonha na cara, que ainda há, mas não são muitos. Agora, sabe, pegando essa fala do professor Suano, Geisiane, né, ele falou, né, o Lula... Maduro parece reagir à covardia, à falta de lealdade do Lula. Eu não acho nem que é covardia, eu acho que é muita coragem do Lula. É muita audácia do Lula querer posar, querer puxar a orelhinha do Maduro, sendo ele quem é, apoiando o que ele apoia, presidindo o país que ele preside. Não é covardia, para mim é falta de vergonha na cara mesmo, como o professor encerrou. É falta de caráter. Porque o Maduro, ele pintou a situação como ela é. Ora, no Brasil, a oposição pedia um troço chamado código-fonte. Eu não vi a Assessoria Especial de Combate à Desinformação fazer um site mostrando, olha, aqui foi provas, tá, mostrou tal e tal. Não. O tribunal decidiu que não pode, não pode. Pá! Na Venezuela, estão pedindo as atas, é a mesma história. Não vou mostrar aqui, ó. O tribunal da Venezuela já decidiu que eles não podem reclamar. É a mesma coisa. Segundo, ele jogou a direita brasileira na mesma situação que a oposição a ele. E, desculpe, muito me orgulha ser oposição a um ditador. Fora, não perca a minha aula especial no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece, dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita